Olá, eu sou a Carol Costa, jardineira e apresentadora de TV, a louca das plantas. E hoje eu tô num lugar que é de deixar os fãs de orquídeas loucos na estufa de Vem-Flor. Vim aqui para te ajudar a deixar as orquídeas mais bonitas no ponto de venda, na sua loja, no Garden, na Floricultura, e deixá-las floridas, atraentes, convidando o cliente por muito mais tempo. Você vai aprender duas técnicas diferentes de rega, porque, vem cá, vou te contar uma realidade muito dolorosa. 9 em cada 10 orquídeas no ponto de venda tá passando sede. Falta de água é um problema clássico na floricultura, no Garden Center, na planta que está exposta na gôndola. É fácil de perceber quando a orquídea está com sede. O primeiro sinal é que as raízes, que antes estavam bem verdinhas, agora estão esbranquiçadas. A planta também vai perdendo aquele brilho que ela tem natural na folha e a folha começa pouco a pouco a enrugar. Isso aqui, ó, é um nível já bem grave de desidratação. Ela enrugou e amarelou. Olha como a folha parece de plástico, parece uma borracha, porque eu torço e ela nem quebra, ela fica realmente borrachuda. Quando a orquídea está com a folha saudável, se eu fizer um esforço grande, eu trinco a folha. Repara como ela cria mais resistência na hora que eu tento curvar. Eu jamais conseguiria dar tantas voltas com a folha se ela estiver saudável. Então, brilho na folha, as raízes verdinhas e a folha bem crocante são sinais de orquídea bem hidratada. O contrário, folha opaca, murcha, enrugada, amarelada e borrachuda, raízes esbranquiçadas, são sinais de orquídea com sede. Eu vou te ensinar como regar do jeito certo assim que a planta chegar, para você aumentar a durabilidade da planta como um todo, das flores, e o seu cliente levar para casa uma planta muito mais saudável. Para que isso não aconteça com as suas orquídeas, para você ter muito mais plantas saudáveis como essa, ou como essas aqui, primeira medida, assim que recebeu a planta, tire do saquinho plástico. A embalagem plástica serve para proteger a planta durante o transporte. Uma vez que ela já chegou na sua loja, tira do saquinho com cuidado. Deixa a moça exposta sem nenhum tipo de embrulho. Isso facilita o arejamento das folhas, das raízes e principalmente a sua vida na hora de regar. Como você não sabe quanto tempo a planta levou para sair da estufa e chegar até a sua loja, o ideal é assim que ela saiu do caminhão, você já fazer uma boa rega. Tem duas técnicas que são muito boas. A primeira delas, a melhor de todas, é a rega por imersão. Você vai pegar uma embalagem grande, pode ser um balde, pode ser um tanque, pode ser uma bombona, pode ser um vidro como esse que eu vou usar. Enche de água, mas não precisa ser até a boca. Se for um balde ou um vidro grande como esse, é importante que a quantidade de água fique abaixo da borda do vaso, senão o substrato vai acabar boiando. Como ele é pequenininho e flutua, se a água do balde ultrapassar a borda do vaso, o substrato vai sair e vai ficar boiando. Então sempre abaixo, ó, abaixo do nível do vaso que você vai irrigar. A orquídea precisa ficar poucos minutos nessa imersão. Quanto mais hidratada ela tiver, mais rápido
você vai ver o resultado das raízes verdinhas. Se você pegar uma orquídea como essa, que tá há quase um mês sem água, coitadinha, super seca, você vai ver que vai demorar um pouquinho mais para ela ficar verde. A rega por imersão é uma forma excelente de você manter as orquídeas úmidas e bem hidratadinhas no seu ponto de venda, principalmente porque você economiza água. No mesmo balde dá para você molhar várias plantas. Pode ser que em vez de um balde você queira regar com regador, com esguicho ou com um copo de água. Tem gente que ainda rega direto na torneira. Vou te mostrar como fazer a rega do jeito certo usando essa técnica. Um regador de bico fino ajuda muito porque você direciona o jato. Se você puder usar um regador de bico fino ou um copo, é legal mirar sempre no substrato. Dá uma giradinha no vaso para garantir que a água se espalhou como um todo. Mas Carol, minha loja é grande, não dá para regar orquídea por orquídea no regadorzinho de bico fino. Eu vou ficar com o funcionário indo e voltando o dia inteiro. Não tem problema, nesses casos você provavelmente vai ser mais rápido regando tudo com um esguicho. A técnica do esguicho é exatamente a mesma do regador de bico fino. Mira no vaso, no substrato. Pode molhar a folhagem, só evita molhar a flor e principalmente deixar que fique acumulada água no miolinho da planta. Agora que você já aprendeu a regar do jeito certo, eu vou tirar as principais dúvidas que ainda tenham ficado. Por que não pode manter a orquídea no saquinho? Porque ele abafa as raízes e molhar com a planta dentro do saquinho é muito mais difícil. As raízes vão acabar pegando fungo e as folhas acabam apodrecendo. Então, livra do saquinho e vai ser feliz. Posso usar pulverizador? Não importa o modelo do seu pulverizador, se é pequenininho, se é grandão, se é de pressão acumulada, se é um pulverizador costal. Pulverizadores criam uma névoa de água. Eles não oferecem água suficiente para a planta e você tem pouco controle de para onde essa névoa está indo. Com o pulverizador, você, em vez de regar, está benzendo a sua planta. Parece que você está regando, mas na verdade você está só dando um refresco. Isso não é usado para regar. É usado num dia muito seco, quando você percebe que a sua garganta está pegando, é sinal que a planta também está sentindo. Então, além de regar, você pode dar uma refrescada, mas não use como um método de rega regular, combinado? Outra dúvida muito comum: por que não pode acumular água no miolinho das folhas? Porque isso traz mais riscos de doenças fúngicas. Mais uma: por que não pode molhar as flores? Porque isso diminui a durabilidade delas. Elas correm o risco de durar muitas semanas ou dias a menos do que se você poupar molhar as flores. Uma dica importante: no verão e nos dias mais secos você vai regar mais. No inverno e nos dias mais úmidos você vai regar menos vezes por semana. Uma pergunta que o seu cliente provavelmente vai te fazer: de quanto em quanto tempo eu tenho de regar? Não existe uma regra da rega, nem uma formulinha do tipo X vezes por semana com tantos ml de água, porque as orquídeas são muito variadas. Você vai ter plantas grandes, plantas pequenas, multiflora, plantas em potes maiores e em potes menores, algumas variedades mais resistentes à seca, outras menos, plantas que estão em potes de plástico, de barro. Seu cliente pode cultivar num lugar muito ventilado, num lugar muito abafado, fora, dentro de casa, onde bate um pouco de sol, onde não tem sol nenhum. Com tantas variáveis, é muito difícil criar uma fórmula que funcione para todas as orquídeas. Ensina o seu cliente a olhar a cor das raízes, porque elas são o melhor termômetro que
você pode ter para saber quando regar de novo. Se as raízes estão brancas, a planta está com sede, molha mais uma vez. Uma dica fundamental que você tem de dar para o seu cliente é de não colocar pratinho embaixo do vaso de orquídea. Orquídea não gosta de água parada nas raízes, ela gosta de umidade, mas nunca dá água ali o dia todo. Aliás, ninguém gosta, né? Mesmo a gente, num dia quente, não gosta de ficar com o tênis molhado, não é verdade? Vai dar chulé pra gente e nas orquídeas vai dar fungo e bactéria. Se o cliente quiser poupar um móvel, uma estante, uma mesa de madeira da umidade que fica embaixo do vaso, ele pode usar o pratinho, mas ele vai escorrer bem a planta depois de regar e vai usar o pratinho só para proteger o móvel. Não se rega orquídea, aliás, planta nenhuma pelo pratinho. E agora meu último alerta, repassa esse vídeo para os seus colegas de trabalho, para as pessoas que você sabe que adoram plantas, até para o seu cliente se for preciso, porque a nossa ideia é justamente evitar que as orquídeas morram precocemente. Falta de água, como eu disse no começo, é a principal causa da morte das orquídeas no ponto de venda, na loja, na floricultura, no garden center. Está morrendo na gôndola, provavelmente é por falta de água depois que ela chegou na loja. Sabe por quê? Porque uma hora antes das orquídeas saírem da estufa, elas são totalmente irrigadas pelo produtor. Aqui em Vem Flor, o funcionário passa molhando vaso por vaso uma hora antes das plantas irem para o caminhão e serem vendidas. Isso significa que ela está perdendo água em algum ponto, depois da venda, no transporte ou dentro da loja. O ideal então é ensinar seus funcionários a molharem, seus colegas a regarem direito, seu cliente a cuidar bem em casa, para a planta crescer saudável e dar bastante flor. Afinal de contas, orquídea é planta muito resistente. Depois de não molhar, o maior problema que as orquídeas podem ter em loja é da rega ser insuficiente. Ponha bastante água, seja generoso. Você vai ver que molhando em abundância, a planta fica bem hidratada e aguenta mais dias sem precisar regar de novo. Se mesmo molhando em abundância você está percebendo que a planta está ressecando depressa na loja, a última causa pode ser a rega incorreta. Aposenta o pulverizador e usa uma das duas regas que eu ensinei nesse vídeo. No balde, por imersão, ou molhando por cima o substrato com o regador ou o esguicho, combinado? Antes de terminar, eu quero te lembrar que você é o responsável por levar mais verde para casa das pessoas. Olha que responsa mais linda! Eu tenho certeza que com essas dicas as plantas vão ficar mais bonitas na loja e também na casa do seu cliente. Compartilhe para que ele saiba cuidar bem das plantas quando elas chegarem na casa dele. Até mais!